Bem-vindo a mais esse episódio de Paralaxis Cast aqui do canal Paralelos, tá? E hoje o tema é muito simples, muito simples, muito simples. A gente está gravando aqui do meio da nossa propriedade da Mata Atlântica. Talvez vocês escutem vento, talvez vocês escutem pássaros, Insetos. insetos e talvez vocês vejam a gente se mexendo assim loucamente, ó, porque tá afastando todos os tipos de inseto que você imaginar na vida tem aqui, tá? Então vamos lá. A sua vida, ela é uma repetição. A sua vida, ela é linear. Por que que a sua vida é linear? Porque você sempre está fazendo as mesmas coisas. Você sempre está fazendo o de sempre. Para e pensa comigo o seguinte. Ó, a Maia aqui passando. Oi, Oi, Maia. Maia. Vem cá. Para aí para pensar o seguinte. Percebe que existem padrões na sua vida? Vou dar um exemplo. Eu tô com as anotações aqui. Tipo, ó, vou dar um exemplo. No trabalho, você tem o mesmo padrão. Parece que sempre acontecem as mesmas coisas e fica numa repetição sem fim. Sei lá, você acorda, vai trabalhar, pega transporte público, se estressa e fica nessa. Assim como eu vejo que tem muitas pessoas que em relacionamento entram na mesma. Tipo, a pessoa quer conhecer alguém, mas sempre está frequentando os mesmos E, lugares. tipo, Sempre tá. o pior é que a pessoa, geralmente, ela não gosta do tipo de relacionamento que ela consegue naqueles lugares. Por exemplo, a pessoa quer um cara mais sério, só que só frequenta balada, barzinho, boteco, mas ela quer um cara sério, um cara estável. Nunca vai encontrar um cara estável nesses lugares. Não vai, não adianta. Então, você está repetindo o mesmo ciclo de lugares e os mesmos ciclos de relacionamentos, porque você não consegue mudar o padrão comportamental, o padrão de lugares que você frequenta, o padrão de escolhas. É. Aquela típica mulher que eu vejo no, cara, no Threads, no Twitter, nas redes sociais no geral. Eu vejo um monte de mulher reclamando: ah, impossível encontrar um namoro nos dias de hoje, impossível encontrar um cara que quer algo sério nos dias de hoje. Tipo, mas quais lugares você vai? Você quer encontrar um cara sério na rave, Sacanagem. Dá pra encontrar. mas as probabilidades são muito pequenas, a gente vai ficar contando com exceção, entendeu? Às vezes a gente fala uma opinião assim, aí a pessoa fala: "Ah, mas eu sou uma pessoa assim e frequento X tipo de lugar. Ah, eu encontrei um homem, uma mulher assim, e frequentei X tipo de lugar". Cara, você é exceção, que a gente não lida com exceção, a gente lida com a regra. A regra é a maioria, a exceção é como o próprio nome já diz, é algo que foge à regra. Você vai ficar contando com a sorte de encontrar uma exceção? Tem alguém que diz um negócio meio tipo, a exceção é a desculpa dos fracos. Um negócio assim. Não lembro a frase exatamente. Mas é por aí, tá? Tipo, a mulher que quer encontrar o cara rico. A gente já viu muito assim, né? A mulher quer encontrar o cara rico. Mas aí ela só vai, tipo, em lugar barato, lugar de gente que, tipo, não tem Vai no grana, dogão da do bairro esquina. dela. Nada contra o dogão da esquina, mas, Eu pô, gosto, tá, mas você entendeu, eu não quero ah, encontrar um relacionamento. Nossa, que pássaro acho bonito. que eu vi um pássaro muito doido aqui. Enfim, Mas você não vai encontrar um cara rico no dogão da esquina do seu bairro. Você não vai encontrar um cara rico na tabacaria da quebrada. Você não vai encontrar um cara rico na balada em conta ali perto do seu bairro. no open bar, R$ 20. E real. E aí você fica numa sensação como se tu não saísse do lugar. Tu não sai do lugar. Ou fica numa repetição sem fim. Exemplo no trabalho, tá? Sei lá, vamos supor que você tem uma empresa. E aí na sua empresa, você sabe que você presta serviço, tá? Vou te dar um exemplo, você presta serviço. Aí você sabe que você tem um teto de clientes. Consequentemente, se você tem um teto de clientes, você tem um teto de faturamento. E aí você vai, tem uma fase boa, pega um monte de cliente. Aí acontece coisas, perde cliente.
e aí tu meio que quebra, o seu faturamento vai para metade, e aí de novo, pega mais cliente, perde cliente, fica nesse ciclo eterno. Às vezes você até aumenta um pouquinho o preço, mas não dá uma diferença tão palpável ali no final do mês do seu faturamento. É E aí, porque o preço também é reflexo da entrega do seu trabalho, né, você não vai entregar um trabalho de R$ 500 se você cobra R$ 2.000, senão você não vai manter os clientes que você conseguiu. acho que não é nem o ponto, assim, o ponto é que tu fica numa repetição disso, e tu não sai disso. Tu simplesmente não sai. Por exemplo, eu vejo uma onda de galera que é social media. Nós trabalhamos como estratégia de conteúdo, se você não sabe. Aí, sei lá, o social media ele cobra R$ 500. E ele pega ali uns 20 clientes para ter um mínimo faturamento decente. Só que ele vive frustrado porque ele vive literalmente trabalhando, refém de trabalho. Tipo, ele sai de uma posição de consultor e vai para uma posição de funcionário. Só que como funcionário, ele faz o máximo que ele quer fazer, que ele pode fazer, para conseguir agradar o patrão dele, para conseguir aquele social media fofinho, né? Que tipo, Uhum. faz um monte de arte bonitinha, um monte de conversa bonitinha com o cliente, mas não dá resultado na prática. Às vezes o cliente tem umas ideias ultra viajadas e você não fala, ó, oh, mano, essa ideia aí Ah, o cara quer agradar, não vai dar né. bom, o cara quer agradar. E aí ele fica nessa. Só que aí você fica nessa e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 4, 5 anos da sua vida e você tá literalmente no mesmo lugar. E sei lá, em 3, 4 anos, o seu faturamento, sua rentabilidade aumentou, sei lá, R$ 3.000, R$ 2.000 dentro desse período. Lembrando que no Brasil você ainda vai estar recebendo em real. Então, na real mesmo, tu tá ficando mais pobre. Tu tá trabalhando a mesma coisa, tu tá ficando mais pobre, porque o real é uma das moedas que mais desvaloriza no mundo nos últimos anos. E onde vai parar a tua vida? Onde vai parar a tua vida? É. Uma história interessante é que quando a gente se conheceu, aconteceu uma coisa muito aleatória, tipo, a gente se conheceu no trabalho, na época a gente trabalhava com telemarketing, e eu era a pessoa que não acreditava em relacionamento, tá. Eu vim de um ambiente muito desfavorável, e eu via, assim, umas pessoas, umas situações que eu olhava e falava: "Prefiro ficar só". Quem vê esse rostinho bonitinho, fofinho, só não imagina a história dela. Aí algum outro podcast a gente conta. Falava: "Prefiro ficar só". Na minha cabeça eu não encontraria uma pessoa ideal ali, decente, relacionável. Aí consegui um trabalho muito aleatório de telemarketing, a gente trabalhava na Avenida Paulista ali, perto da Consolação. Isso foi em 2021. 2021? Não, 2019. bem antes, 2019. Tô muito 2019, louco. tá muito 2019. louco. Ali por volta de 2019. E ele conseguiu trabalho no mesmo lugar, a gente trabalhava em setores diferentes. Ó a loucura, a gente trabalhava em setores diferentes, em horários diferentes, ele saiu 1 hora mais cedo do que eu. Aí num belo No dia mesmo andar. no mesmo andar ali. Num belo dia eu saí, fui pegar as minhas coisas no armário, né, todo mundo tinha um armário ali na empresa, e ele estava conversando com uma amiga dele. Ele ficou esperando ela até o horário que ela saía, que era o mesmo horário que o meu, pra eles irem no cinema num grupinho lá. Parênteses. Íamos assistir Boku no Hero. Anime. Coisa de otaku safado. É isso que a gente ia fazer. E eu não ia ficar até tarde ali, porque essa nossa amiga, o resto da galera tinha que ir para garantir o ingresso, porque só ia ter 2 dias de exibição desse filme. Foi algo assim. E aí eu falei, não, beleza, eu espero a fulana, a Maiara, e aí vocês vão, de boa. Eu, como uma boa geminiana, fiquei observando eles conversarem, tipo gente, pra vocês entenderem, eu sou uma pessoa um pouco aleatória. Então, às vezes, eu paro e fico olhando as coisas fixamente ou as pessoas fixamente, mas não é, tipo, por maldade, é, tipo, porque eu sou aleatória mesmo. Contexto, estávamos na ala de armários ali da empresa.
Eu fiquei ali observando, me distraí. Aí ele percebeu que eu estava observando a conversa deles e foi grosso comigo. Eu não fui. Foi grosso sim, foi grosso comigo sim. Não fui, bicho. Foi grosso comigo. Eu nem lembro o que eu falei, Você falou, tipo, tudo bom? Ah, eu falei, tudo bom? Não, você foi Tipo, grosso, tipo, o que você tá olhando? eu sou ariano, galera. Eu posso parecer agressivo, mas nem sempre eu tô sendo agressivo. É só meu jeitinho. Vocês estavam me olhando com o olhar de quem não gostou. Aí eu falei, oi, tudo bem? E sorri. Tipo, uma situação normal seria o seguinte: ou você recuaria, tipo, meteria o louco, fingiria demência, ou você ia falar, ah, me distraí aqui, desculpa, e iria embora. Eu não, já mandei um oi, tudo bem, já me envolvi ali e comecei a conversar. Aí eles falaram que iam no cinema, não sei o quê, aí eu falei: "Ah, quer saber? Vou acompanhar vocês até ali". Aí fomos andando e eu tinha uma decisão a tomar. Eu fazia academia na época, eu treinava muito, gente. Eu fazia academia e treinava 3 tipos de luta diferentes, então eu costumava treinar de 3 a 4 vezes por dia, todo dia. Esportista, 100%. É, eu tinha vida de atleta na época. Aí eu falei: "Quer saber? Não vou pra academia hoje". Aí perguntei pra ele se ele tinha um ingresso sobrando. Por coincidência, ele tinha ganhado um ingresso da empresa e me vendeu esse ingresso pela metade do valor do ingresso normal, Eu foi nem algo lembro assim. dessa parte. Eu te vendi ingresso? Vendeu o ingresso. Eu não lembro disso. Aí eu peguei. E detalhe, gente, eu ganhava muito mal, então eu tinha literalmente o valor do ingresso, que era R$ 14. O valor que ele me vendeu, né, porque o valor do ingresso era o dobro. Aí eu peguei o ingresso, fui, fomos conversando, e eu fiz uma coisa que eu geralmente não faria, eu jamais ia parar para conversar com pessoas aleatórias ali. Compraria um ingresso para assistir um filme super aleatório de anime, eu não assisti anime, tá. Eu gosto muito de filmes japoneses, mas não são necessariamente animes. E antes que você ache, ah, claro que você iria, ela é bem antissocial, galera. Tipo, bem Bem antissocial. antissocial. Eu Mesmo. prefiro ir pra minha academia, comprar o meu lanche na padaria e voltar pra casa. Ela é bem antissocial. Aí eu fui, no final das contas assistimos o filme, só que ele ficou lá em cima, eu fiquei lá embaixo, numa posição mó nada a ver, mas acabei gostando do filme, e aí ele me chamou pra sair. E eu fiz algo que eu também não faria, eu aceitei. Eu não aceitaria o convite de uma pessoa que foi grossa comigo, digamos assim. Orgulhoso. Eu sou, Eu não fui eu tenho grosso. ascendente em escorpião, tá. Eu não fui grosso. Larguei. Então eu sou bem rancorosa. Aí eu aceitei o convite, saímos sozinhos depois, num outro dia, que por sinal, Do nada um carro aqui. Seguimos. Acho que é o eletricista. acho que ele deu uma Ele vai ficar atolada, hein. atolado. Putz, atolou Hum, mesmo. enfim, continuando. Segue o Enfim, podcast. saímos e aconteceu outra coisa aleatória. Ao invés de, tipo, Ah, a gente quase. Ah, agora ele vai. agora deu certo, o Tá, carro subiu. continua. O Ao carro inve subiu. Meu cabelo foi pro espaço. Continua. Coisas Só acontecem quando vai. você grava no meio da natureza, né. É. Aí saímos e fiz uma coisa aleatória, não fiquei com ele no dia que a gente saiu. Aí eu fiz outra coisa aleatória, falei: "Olha, mas eu vou te dar uma oportunidade, você pode me levar pra sair de novo, só que dessa vez seja criativo. Ela meteu essa. Eu fiquei tipo, tudo bom? Seja criativo e me leve num lugar que você gosta de fato". É, contexto, tá? Assim. Depois fomos descobrir que os dois tinham interesses mútuos, tá? Só que a gente já tinha interagido uma vez, tipo, acho que tempo atrás ali, naquela empresa. Só que aí ela tinha sido meio grossa. Não fui, eu Ela estava fala que não foi eu grossa. não fui grossa mesmo, gente, ó, pra vocês entenderem. Eu melhorei bastante, mas eu tinha um pouco de fobia social, e eu tinha que trabalhar falando com clientes no telefone, era o meu primeiro dia, e aí ele foi conversar comigo, e quando ele foi conversar comigo, eu estava me controlando para não chorar. Então pareceu que eu fui grossa, mas eu estava tentando não chorar e não parecer retardada. Aí na época eu não sabia ler expressões, ler pessoas, então não, É, não pesquei essa.
Só que, tipo, aí eu achei que ela tinha sido grossa. Eu falei, foda-se então, porque eu era assim, tá? Eu falava com a pessoa, se a pessoa, se a pessoa não tinha interesse, eu. Ah, ele Foda-se. era bem burro, tá, gente, bem burro mesmo, assim, é muito óbvio quando uma pessoa está nervosa, querendo chorar e literalmente tremendo e mexendo nas coisas pra não parecer que está tremendo. Eu não vi nada disso. Sorry. Não, Não era você é analista burro. comportamental até naquela hora. Hoje eu leio cada Psicologicamente expressão sua. era, não é mais, mas era. Não. Vou estudar bastante pra melhorar isso. Enfim, essa sucessão de decisões aleatórias e de comportamentos aleatórios que eu tomei, que uma pessoa normal geralmente não tomaria. Ou pelo menos pro normal dela, né? Às vezes você é uma pessoa mais normal, É, deveria, de boa. Só que pra uma pessoa que cresceu ela um pouquinho, tipo, ela cresceu trancada no quarto, assim, tipo, não interagia com pessoas, por aí vai, meus foi pais não me tipo. deixavam sair, eu cresci em regime semiaberto, tá. Calma. Enfim, era tipo isso. Então, tipo, foi uma decisão aleatória. Esse é o ponto. O ponto desse podcast é: decisões aleatórias fazem você chegar em lugares que normalmente você não chegaria. Decisões aleatórias fazem você chegar em lugares que você não chegaria. Cara, pensa, numa vida linear, escolhemos ser paralelos. É literalmente sobre isso. Você tem a sua vida linear. Pô, igual o caso da Roberta. Ela, tipo, ia, acordava, trabalhava, ia treinar, depois ia treinar mais e Eu ia voltava, treinar de novo, aí eu é, voltava pra e casa. voltava para casa. Ela não gostava de interagir com pessoas. Nunca tinha namorado na vida. Verdade. Basicamente, ela tinha o quê? 21. 21. Você tinha 21? Caraca, você tinha. Não. Eu tinha Ah, 21. é, você tinha 21, eu tinha 20. Hoje eu tenho 25, ela tem 26. E, Gente, eu tô tipo, fazendo isso pra espantar os insetos, tá. e ela escolheu fazer diferente. Por algum momento, de algum negócio na cabeça dela, ela escolheu fazer diferente. E esse diferente resultou que cá estamos hoje, nômades digitais, 5 anos depois, Juntos até hoje. juntos até hoje. Vivendo uma vida que acho que você nunca imaginou que ia viver, né? Não. E o legal é que a gente aprendeu muito juntos, por exemplo, o que eu falei que ele era bastante burro, assim, pra ler pessoas. Quando ele me conheceu, de fato, a gente começou a namorar, eu comecei a ensinar várias coisas pra ele sobre comportamento, de observar as pessoas, de entender nuances, porque eu sempre fui muito boa, sempre tive um feeling muito bom pra ler pessoas. Só que na época, antes de conhecer ele, eu meio que ignorava o meu feeling, minha intuição e me fudia. Aí eu passei a não ignorar quando a gente começou a namorar. E aí ele se interessou cada vez mais por comportamento humano, começou a se desenvolver. Estudei análise comportamental pra caraca. É, estudou e agora ele consegue, tipo, olhar uma pessoa e entender todo o padrão comportamental dela, mas não era assim. Também foi uma escolha, né. Borboleta amarela passando sorte. E literalmente não era assim, foi um processo. Foi um processo. Outra coisa aleatória que mudou completamente a nossa vida, como a gente falou ali no começo do podcast. Cara, a gente recebia R$ 800 cada um. Em 2019. Sim, R$ 800 não era nada, não é nada. Hoje em dia, e era, tipo, nada também naquela época. Pensa, tipo, tinha que viver seu mês inteiro com R$ 800. E cento e pouquinho de VR. E, tipo, 2 dias acabava. Não. Ou seja, a gente não tinha grana, a gente não tinha empresa, a gente trabalhava pros outros. Eu fazia faculdade na época, né? Eu fazia Fazia. faculdade de rádio e televisão na época. E aí, beleza, a gente continuou, 2019, 2000, meu Deus, olha o cabelo, velho, o vento, desgrila que eu não posso falar palavrão, não, acho. Enfim, a gente continuou junto, bateu a A pandemia. famosa pandemia em 2020. E 2020 foi um ano bem ruim mesmo. A gente continuou trabalhando, não. Não, eu tinha sido demitida, eu fui demitida um pouco tempo depois que a gente começou a namorar oficialmente, uns 2 meses depois. Ah, essa foi demitida logo depois, eu que fiquei lá um tempo. Foi, Que eu fiquei lá, tipo, pouco depois que a gente começou a namorar, um mês depois eu fui promovido, né? foi. Eu fui promovido, eu fiquei acho que um ano e pouco naquela empresa.
Eu sempre era promovido muito rápido, eu sou muito bom no que eu faço. Fazer o Uhum. quê? E é verdade. O pior é que é verdade. E aí, beleza, passou 2020, vou pular pra 2021. 2021, eu tinha saído daquela empresa por escolha. Eu tava sem emprego, Hum. ela tava trabalhando numa sapataria. Pô, puta lugar, ela tava Uhum. trabalhando na Sapatop. Sapatop já. Eu Ela, trabalhava numa sapataria, eu consegui esse emprego logo quando as coisas reabriram, ali ah, uns 2 meses depois. beleza. Ela tava trabalhando numa sapataria, só que nós entendemos que se a gente continuasse em São Paulo, até então a gente não morava junto também, cara, o relacionamento ele não ia durar por N questões. E o relacionamento, tipo, a vida em si não, cara, não ia pra frente, tá ligado? Tipo, a gente não ia evoluir. E o universo, ele escrachou isso na nossa cara, né? Não precisa dar detalhes, mas enfim, quando o universo quer te falar uma coisa, ele vai descer do céu e vai te falar na sua cara, na lata, você não vai ficar com dúvidas. E falamos, precisamos sair de São Paulo. Só que tinha um problema. Na época, eu estava sem emprego, eu não estava conseguindo arrumar emprego, algo que, tipo, meio que nunca tinha acontecido. Ela tinha acabado de sair de um emprego, né? Você tinha Não, acabado eu de ainda sair. estava na Ah, você ainda empresa, estava só na que eu estava empresa tentando conseguir um acordo pra sair fora. para sair fora. É. E nisso a gente fala, cara, a gente precisa sair de São Paulo agora, porque deu na nossa cabeça. Resumo da ópera. Tínhamos R$ 3.000. R$ 3.000 foi minha rescisão, me Ah, mandaram embora no final das contas. tínhamos R$ 3.000. Vendemos coisas pra caramba. Você vendeu Vendi Xbox que eu poltrona. tinha, cadeira de computador. Penso tudo que eu podia vender, livro. Eu ainda Eu vendi tenho, eu roupa. tinha muito Gente, eu livro. tinha muita roupa. Tinha muita roupa. Eu vendi, tipo, meio guarda-roupa, assim. E ainda tinha muita roupa. E falou, vamos pra Florianópolis. A gente sentiu que tinha que ser Florianópolis. Aí a gente tinha um mês de aluguel pago em Florianópolis, no Airbnb. Era um Airbnb? Era um No Airbnb, é uma Airbnb, pousada. numa pousada Airbnb. Falou, cara, não faço ideia como a gente vai pagar, como a gente vai continuar. E vambora. Não tem outra opção. Os dois sem emprego, com R$ 3.000 no bolso, em um estado novo, numa cidade A nova. gente não conhecia. Tá, porra. A gente não conhecia Florianópolis, nunca tinha ido pra Florianópolis. A gente só sentiu que tinha que ser Florianópolis. Tem um bicho muito louco nos olhando aqui. Cuidado, tá na sua frente. Saiu. Sai, Sai, sai. porra. Enfim, cara, é meio da Mata Atlântica aqui, então acontece. Só que isso foi uma decisão completamente aleatória. Isso foi uma decisão que eu, pelo menos, jamais tomaria. Eu sempre prezei muito por Segurança. previsibilidade. Eu gosto da tal previsibilidade, adoro. E aí eu pegar, não ter noção de como eu ia pagar o aluguel do próximo mês, falei, putz, cara, mas vamos, senti que tinha que ir. Acabou que esse foi o início da nossa vida nômade, né? Sempre foi meu sonho ser nômade digital, sempre foi meu sonho ser nômade digital, antes de descobrir que a palavra nômade digital existia. Eu assistia ali programas do Zeca Camargo do Fantástico, da Glória Maria, e via, mano, eles viajam o mundo, conhecem culturas, conhecem pessoas, conhecem lugares bonitos e ganham para isso. Essa é a vida que eu quero. Eu não quero ficar no escritório, eu não quero viver uma vida linear, viver uma vidinha ali desenhadinha, estruturadinha, bonitinha, não era isso que eu queria. Só que e coincidiu que na época eu conheci o influenciador, o Ryan, né? Conheci o Ryan pela internet e eu falei, cara, esse cara vive a vida que eu quero viver, assim. Viaja o mundo, ganha dinheiro e tal. Massa, como que faz isso? Descobri como ser nome digital e fomos. Só que na época a gente era viagem, não era nem nômade, né? A gente tipo foi e falou, Ia na vamos. loucura. Ia na loucura. Cheguei em Florianópolis. 3 dias depois eu consegui um emprego home office numa empresa de São Paulo, já dentro da área de marketing,
marketing e vendas, eu sempre fui muito bom nas duas coisas, em fazer marketing e vender. E foi o que nos manteve por lá por um bom tempo, né? A gente ficou mais ou menos 6 meses em Ah, Florianópolis, por aí. por que eu tô falando isso? Escolha aleatória. Tipo, eu não tinha um chão e pisei mesmo assim. Falei, universo, cara, o universo tá me falando, vai pra Florianópolis. Eu vou pra Florianópolis. E que se lasque. Se a gente não tivesse ido, a gente tava até conversando, né, sobre esses tempos. Tipo, se a gente não tivesse ido pra Florianópolis, há grandes chances que até a gente já tá em São Paulo, né? Vivendo a mesma vida, trabalhando para os outros. Se estivesse morando junto, estaremos morando num cubículo. Num cubículo bem cubículo, provavelmente. Uma rotina estressante e chata. Não ia conviver tanto tempo junto. Cada um ia ter seu emprego, provavelmente. É. E você vai me dar a desculpa, vai falar que, mas nossa, para vocês é fácil porque vocês são jovens, para vocês é fácil porque você vai arrumar uma desculpa para justificar a sua covardia de não tomar decisões que vão mudar a sua vida. Você vai dar um jeito de se justificar para poder fazer a sua vida linear mais aceitável. Só que na verdade mesmo, você só está seguindo um script, uma programação que foi ali instalada na sua cabeça desde a infância, de que você tem que trabalhar para os outros, você tem que ter uma casa, você tem que ser CLT, você tem que fazer uma faculdade. E no fundo, você nem acredita tanto nisso, são só instruções que colocaram. Vírus, você foi hackeado. Exato, para você seguir. E você segue e não questiona. E é previsível o seu comportamento. Todo mundo sabe que amanhã você vai voltar, acordar às 5 horas da manhã, pegar transporte público e voltar para aquele trabalho de merda. E aí, quando tu vai no final de semana, chega sexta-feira à noite, você vai pro bar com as mesmas pessoas, sempre. Sábado você vai caminhar no mesmo lugar, ou vai pro bar de novo, mesmas pessoas. Domingo, você que é paulista, vai caminhar na Avenida Paulista ou no Parque do Ibirapuera, sempre. Ou vai pro mesmo shopping, pro shopping de sempre. E você fica nessa vidinha linear. Aí passa, a gente tá chegando em 2025, passa 2025, passou 2024, passou 2023, 22, 21, 20. Você continuou fazendo a As mesma mesmas coisa, coisas. convivendo com as mesmas pessoas. E aí tu reclama que sua vida não muda. Para acontecer uma mudança efetiva na sua vida, você precisa tomar uma decisão completamente fora do padrão. A gente tem um lema de que quanto mais aleatório a gente é no nosso comportamento, nas nossas decisões, maiores são os resultados e mais diferentes eles são. Se eu tivesse escolhido continuar em São Paulo, o resultado seria óbvio. Eu ia continuar me comportando do mesmo jeito, trabalhando para os outros, morando num lugar apertado e tendo uma vida que eu não quero, viajando-se muito uma vez por ano. É, cara, você precisa fazer coisas diferentes. E a gente tem esse lema de fazer coisas aleatórias muitas vezes, porque eu gosto muito de ler sobre a vida de certas pessoas que eu considero referências no que fazem. E eu percebi um padrão. Quanto mais coisa aleatória aquela pessoa fez, decisões aleatórias, tipo, porra, eu tava indo pra Rússia, decidi ir pra Finlândia, exemplo. Deu um bom. Tipo, deu bom, por exemplo. Por que que você decidiu isso? Ah, porque deu na minha cabeça. Esses fragmentos de aleatoriedades que dão na sua cabeça nada mais são do que o universo te dando uma oportunidade de fazer algo diferente. Do que o universo falando, cara, tem mais pra você. Tipo, vamos lá, pensa comigo. Você, vamos lá, brisa comigo nisso. Você vive numa fucking bola azul, uma esfera azul que fica flutuando no meio do nada, com animais que não fazem sentido. Dizem que você surgiu de alguma coisa. E aí, tipo, nesse mundo, vamos chamar de mundo mágico. Nesse mundo mágico, você escolhe ter uma vida que tu vive de transporte público, tu vive de trabalhar, tipo, para as outras pessoas, muitas vezes, até ok, e tu vive de sempre fazer a mesma coisa. E não tem, tipo,
de 0 a 10, você não tem nada assim da vida que você realmente queria estar vivendo. E aí entra a pergunta, você vive a vida que tu quer ou tu vive a vida que se conformou em ter? E eu falo, Deus me livre de uma vida conformada. Deus me livre de uma vida conformada. E é engraçado que sempre quando a gente tá, tipo, eu e a Roberta, a gente tá se conformando com alguma posição, com algum lugar, com alguma coisa, parece que o universo fala, não vai se conformar aqui não, dá uma porrada pra gente agir, pra gente continuar fazendo o que precisa ser feito, né, amor? Sim, Por sempre. sempre. Acontece alguma coisa, algum imprevisto, alguma loucura, né. E a gente tá pra tomar uma outra decisão aleatória, que eu não vou falar aqui qual que é, mas tipo, outra decisão muito maluca, contra tudo o que é coerente, mas a gente vai tomar, porque precisa ser tomado. Cara, como que a gente chegou no nível que a gente tá hoje, de ter empresa, de ter pessoas com Liberdade, a né, gente, ter também. liberdade? Para vocês terem ideia, uma vez estávamos em Florianópolis, aí segue o fio, né? Decisão aleatória, decisão aleatória. Só que a gente estava em Florianópolis, fudido, tipo, a gente tinha R$ 300 na conta, né? Ah, a gente trabalhava para os outros na A gente época, era né. CLT, ganhava pouco. R$ 300 na conta. E aí teve um evento de um expert, e o evento desse expert já aconteceu lá em Floripa, do Strider. Não sei se vocês conhecem o Marcos Strider. E aí, alguém do time de vendas dele falou, cara, vamos para um dia de evento que seja. R$ 300. Falei, putz, era evento presencial, R$ 300. R$ 300 é o dinheiro de eu ir, pegar um Uber para ir. Para quem conhece Florianópolis, a gente morava no norte da ilha, em Canasvieiras. O evento era em São José, ali, continente. É o dinheiro de eu ir de Uber, pagar o evento. Não sei como eu vou voltar. Mas enfim, tipo, senti de ir. Literalmente surgiu alguns sinais e falei, cara, vou. E esse evento foi o que me conectou com pessoas que me ensinaram muitas das coisas que eu sei hoje, aplico para os meus clientes e dá resultado pra caralho. Mas sem eu ter dado aquele sim, sem eu ter ido para aquele evento, eu não teria conhecido as pessoas, alguns estrategistas que você nem imagina que existe, mas eles existem, estão por trás desses experts que você venera, que você venera número de seguidor, e os caras que manjam mesmo tem tipo 0 seguidores, nem tem rede social às vezes, ou pouquíssimo, não usam. Eu aprendi com esses caras. Mas só porque eu dei esse sim aleatório que normalmente eu não daria, mas a gente sentiu de dar. Foi o que nos possibilitou de abrir empresa, de sair de uma vida CLT, de sair de um salário medíocre, sair de uma vidinha linear e estarmos aqui vivendo no meio da Mata Atlântica hoje, mas já passamos aí por 7 estados do Brasil e não sei quantas cidades. Tudo isso por causa da decisão, primeiro que a gente tomou em Florianópolis, de ir para Florianópolis, depois de ir nesse evento e depois de abrir a empresa, que também foi numa situação aleatória, mas fica para Fica para outro outro podcast. A episódio. gente abriu a empresa assim, tipo, Do nada. do nada, nas piores circunstâncias possíveis. Deu muito certo. Então aqui, estamos aqui. Um conhecimento que a gente consegue se virar em qualquer lugar. Ah, Pode falar. não, a grande questão é que as pessoas, elas têm tanto medo de perder aquele pouco que elas têm, que elas não têm coragem de abrir mão e ir atrás daquilo que elas querem, porque, cara, é óbvio que não vai ser perfeito, é óbvio que nossa viagem para Florianópolis não foi perfeita, é óbvio que nossa vida lá, que o começo não foi fácil. A Só gente se comia frango todo dia da semana, porque era o que dava para era pagar. mais barato. Aí você tem medo de perder aquela pouca coisa que você tem, aquele pouco conforto, prefere ficar numa situação desconfortável no sentido de vida, de ter que pegar transporte público, de se estressar, de não ter liberdade, para poder pegar mixaria, porque tem medo de passar por uma situação difícil. Você não tem coragem, você não tem culhões para isso, essa é a verdade. Para poder passar por uma situação difícil, e dessa situação difícil você tirar proveito daquilo e conseguir construir algo maior, e aí sim alcançar a verdadeira liberdade, os seus sonhos, as coisas que você quer. Porque você prefere ficar numa vida medíocre, só que pseudo confortável.
As pessoas falam que para os mais jovens é fácil. Mas não é que é mais fácil. É porque quando você é jovem, você literalmente não tem nada a perder. Então você só vai. Uma pergunta que mudou a nossa vida, que a gente escutou do Strider, por sinal, foi: o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer se você for fazer o que você quer fazer? Aí a gente pensou: o que de pior pode acontecer quando a gente sair de São Paulo? Ah, dá muita merda, ter que voltar para casa dos pais. A pior possibilidade era o mesmo. Literalmente, a gente já estava vivendo a pior possibilidade. A gente já estava vivendo a pior possibilidade. Então, o que de pior pode acontecer se você pegar para sair do Brasil? Você que é louco para sair do Brasil. Ah, você vai dormir o quê? Talvez você tenha que dormir uma semana no aeroporto, tomando banho de lenço umedecido. É. Talvez morar num Um hostel, hostel. com mais 4 pessoas ali que você nunca viu na vida no mesmo quarto que você, mas Você tem que entender que não é para sempre. É uma fase pequena que vai compensar. ou Deus você... recompensa os corajosos. Deus odeia os covardes. Tá? A gente não é a gente falar de Deus nem espiritualidade e tal, mas Deus odeia os covardes. Eu não vou nem falar muito sobre isso. O que eu quero dizer é, mesmo que você seja mais velho, cara, você já tem, sei lá, seus 40, 50 anos, se você tem filho, provavelmente seus filhos já são adultos ou estão muito perto disso. O que pior pode acontecer se você vai viver agora a vida que você quer? Você não tá morto. Porra! Eu preciso falar a palavra, desculpa. Você não tá morto, velho. Tu tem aí pelo menos, com sorte, uns 20, 30 anos de vida. É coisa pra caraca. A gente não tem nem 30 anos de vida ainda. E eu sei que já vivi mais que muita gente. Muita gente que a gente conhece. Então o que de pior pode acontecer se tu meter o louco e falar: cara, eu vou pegar minha economia, vou pegar alguma coisa, sei lá. Vou viajar, tenho, sei lá, cara, vou dar um exemplo muito extremo. Mas são coisas que eu tô dando exemplos que eu faria. Que eu sou maluco, tá? Sei lá, você tem $1.000 na sua conta. Você tem R$ 5.000, tem quanto? R$ 3.000. Você fala: tá, eu quero viajar o mundo agora. Como que eu faço? Você vai pegar uma passagem pro lugar que você quer ir, que seja minimamente mais barato, assim, de você ir. Mesmo que seja América do Sul, né? Tipo, sei lá, cara, vai para algum lugar. E aí você vai transformar a ida desse lugar em dinheiro. Como você vai transformar a ida desse lugar em dinheiro? Com conteúdo. Para mim, conteúdo, isso aqui, ó, que a gente está fazendo, mostrar lugares, falar com a câmera, é o que pode gerar liberdade financeira. E eu não tô nem tentando te vender nada agora, mas é só porque é o que deu certo pra gente. Mesmo não criando conteúdo para nós, agora que a gente começou a criar conteúdo, o que deu certo pra gente foi criar conteúdo para outras pessoas. Literalmente, criar estratégia para outras pessoas. Ou às vezes você não quer colocar cara, você pode criar um canal dark no YouTube, criar um canal ali no TikTok. Conteúdo, na minha visão, é o caminho, porque pode vir crise, pode vir outra pandemia, pode vir o que for, as pessoas vão continuar consumindo conteúdo. Entretenimento. Entretenimento. As pessoas vão continuar consumindo conteúdo. Tá? Para mim, esse é o caminho. E agora a gente tem um convite, agora eu vou te vender. Mas não tem nada a ver com conteúdo diretamente. É o seguinte, a gente vai abrir vagas para a comunidade Paralelos. O que é a comunidade Paralelos? É a comunidade de pessoas que resolveram viver uma vida paralela como a nossa, cansaram da vida linear. E elas querem fazer alguma coisa diferente. Elas querem viajar a novos lugares, elas querem ter liberdade geográfica, elas querem aprender coisa para ganhar dinheiro também pela internet, só que de uma maneira consciente, porque a gente não promete milagre para ninguém. Pessoas que querem estar com outras pessoas, ter contato, ter networking. Lembra aquilo que a gente falou? Cara, você tá com as mesmas pessoas, mesma galera, mesmos grupos de WhatsApp, não faz nada diferente. Tá na hora de fazer alguma coisa diferente, né? Tá na hora. Então, se você tem interesse na comunidade Paralelos, eu vou deixar o nosso arroba do Instagram na descrição aqui desse vídeo. Você vai clicar não, né? Você vai colocar esse arroba lá no Instagram e chamar a gente no direct com a palavra paralelo.
E, nossa, eu sei, é um rolê. É só porque a gente quer quem realmente está disposto, quem realmente tá afim. E essa comunidade, cara, ela tá tipo, de graça nessa primeira leva, essa primeira turma. A gente vai estar de perto durante 6 meses acompanhando geral. E se você quer saber valores, se você se interessou, ou se você, cara, só quer um incentivo de, porra, vai fazer o que tá na sua cabeça, lá dentro da comunidade, a gente vai dar esse incentivo também, tipo, viva a vida que você quer, não aceite uma vida linear, não aceite uma vida medíocre. É isso. É isso. É isso então. Chama a gente lá, @nômades, com escrita nômades em inglês, tá? Paralelos com 2S. E a gente vai trocar uma ideia ali. Tamo junto, viva infinito e, pelo amor de Deus, não viva uma vida linear, vai fazer o que você quer da vida.